Você peca, você pede perdão, daqui a pouco ele sabe que você vai pecar de novo. E o apóstolo João, ele fala sobre isso. Ele fala que, ele diz assim, olha, filhinhos, não pequeis. Não pequeis. Mas se porventura alguém pecar, lembrem-se, nós temos um advogado na presença do Pai, à direita do Pai, que intercede por nós, aquilo que eu falei no domingo passado. Que Deus, que Jesus, ele é o nosso advogado contra Deus. Ele é o nosso advogado diante de Deus, para nos defender diante de Deus. Então, os ídolos, eles são reativos, né? Os ídolos adorados pelos seus adoradores, né? Eles são reativos, o nosso Deus não. Então, antes da morte matar, Jesus já venceu na cruz. Antes da fundação do mundo. Então, a crucificação de Jesus aconteceu antes da fundação do mundo. Então, quando você chega diante de Deus e você pede perdão a Deus, você já pede perdão a Deus perdoado. Ou melhor, deixa eu melhorar, você já peca perdoado. Aí vem aquele questionador imaginário, né, que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, na carta de Romanos, ele levanta, né? Quando ele fala sobre a graça, quando ele fala sobre onde abundou o pecado, superabundou a graça, e aí a gente tem os libertinos, que converte a graça de Deus em libertinagem. Então, já que é graça, já que eu já peco perdoado, então vamos pecar. Eu já estou perdoado mesmo. Não. Aí Paulo levanta um questionador imaginário. Então, devemos pecar para que a graça superabunde? Aí Paulo responde de forma alguma. De forma alguma. Escrevendo aos Gálatas, ele diz: por que vocês transformaram a graça de Deus em libertinagem? A graça de Deus, como um dom, é o melhor presente que nós poderíamos ter recebido de Deus. É a graça. É o favor imerecido. É para que você não olhe para as suas forças. É para que você não olhe para a sua capacidade, para os teus títulos, para os teus diplomas, para o teu dinheiro, para a tua influência, para o teu poder na sociedade. Veja e se enxergue como um vermezinho de Jacó, como nós somos. Então, a morte depois de Jesus, e quando eu falo depois de Jesus, que foi a minha pergunta, depois de Jesus quando? Não é depois de Jesus há mais de 2000 anos atrás. Não. É antes da fundação do mundo. É antes da criação de todas as coisas. Antes de tudo vir a existir. A Bíblia diz que Deus imolou o cordeiro antes da fundação do mundo. E tem gente que ainda olha para a cruz de Jesus há 2000 anos atrás. Eu olho para a cruz de Jesus antes da fundação de todas as coisas. Quando a Bíblia diz assim, no Evangelho de João, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí eu já ensinei a vocês, nós precisamos aprender a fazer perguntas. Se você aprende a fazer pergunta, muda tudo, né? Eu tenho uma falta de paciência com esses podcasts, com esses entrevistadores desses podcasts, porque os caras não se preparam. Eles não se preparam.
Aí o entrevistador, o entrevistado faz uma afirmação, e eu vou só abrir aqui, eu pedi para a irmã Joselita fechar o microfone dela, por gentileza. O entrevistado faz uma afirmação, o entrevistador não se preparou para aquela entrevista, ele não é capaz de fazer uma pergunta, meu amigo, da onde você está tirando isso? Qual a fundamentação disso? Aí ele fica só, oh, é verdade isso? Nossa, eu não sabia que era assim. Aí eu fico aqui agoniado, falo assim, gente, pergunte, meu amigo, da onde ele tirou esse absurdo que ele está dizendo? Qual a fundamentação para essa afirmação que ele está fazendo? Então, nós temos que aprender a fazer perguntas. Então, quando a Bíblia vem e diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele que não pereça, mas tenha vida eterna, quando é a pergunta? Quando Deus amou ao mundo? Porque quando ele faz essa afirmação, mundo, ele está falando de mim, ele está falando de você. Então, quando foi que Deus te amou? Hã? Quando você, depois que você tomou banho, vestiu aquela tua melhor roupa, penteou o cabelo, se viu no espelho para ver se estava tudo ok, estava tudo em ordem. Quando você deixou de faltar aos cultos, quando você deixou de ajudar ao necessitado, quando você passou a orar mais, a meditar mais na Bíblia, a se consagrar mais, foi ali, esse é o quando? Foi a partir dali que Deus começou a te amar, para entregar o seu próprio filho? Quando foi? Quando foi? Quando a sua vida, quando o mundo estava somente no tijolo aparente. Foi ali. Foi ali que Deus te amou. Quando você não tinha nada para oferecer. Quando você não tinha nada para dar. Quando você estava morto em seus delitos e pecados, que é isso que a Bíblia diz, não é? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, quando você estava morto, morta nos seus delitos e pecados, foi ali que Deus chamou. Foi ali que Deus chamou. E aí, eu faço eco ao que eu falei no domingo passado. É uma declaração que eu fiz no domingo passado. Na graça não cabe jactância. Viu? Não cabe. Não cabe. Não cabe. Júnior, aí vocês vão falar que eu estou perseguindo o Júnior, né? Júnior, tu acha que a Michelle está ao teu lado por causa dos teus músculos, meu irmão? Na graça não cabe jactância. Tu acha que a Karine está ao meu lado só porque eu sou lindo? Na graça não cabe jactância. Eu vou repetir isso, sabe? Até você entender que você é um punhado de poeira. Aí você vai conseguir compreender a dimensão do amor de Deus por você. Viu? A dimensão do amor de Deus por você, que aí você vai chegar à conclusão que você não é nada. Não é nada. Sabe? Não é Jó que diz isso? Jó fala assim: o que é o homem? Né? O homem é como a erva, e a sua glória como a flor da erva. Sai o sol, seca-se a erva e cai a sua flor. Olha que coisa mais linda. Trágica, mas linda.
né? Para revelar você, para revelar tua alma, para revelar teu coração, para revelar teu interior. Aí não tem como você não dar um grito de dependência, né? Porque geralmente os gritos são de independência, né? Freedom, né? É, 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 né? Sei lá, mas em Jesus a gente dá o grito da dependência. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu dependo de ti. Não é pelas minhas forças, não é pela minha conta bancária, não é pelo que eu tenho, não é pelo que eu sou, mas é pelo que tu és. E depois disso tudo, que é apenas uma pequena introdução, a gente vem aqui para Mateus, no capítulo 26. Abre lá, por gentileza. Para saber se você realmente já tem consciência dos seus altos e baixos, dos seus vales e montes, das suas fraquezas, das suas limitações. Porque Paulo entendeu isto quando lhe foi posto um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse de nada, para que ele não se esquecesse que na graça não cabe jactância. E aí ele diz que era um mensageiro de Satanás, que foi colocado ali para esbofeteá-lo, para que ele nem pensasse em se ensoberbecer. E eu tenho um espinho desse, eu tenho um espinho desse. Aí, como não cabe em Paulo, também não cabe em mim, que tipo de espinho é esse? A gente não tem que conjecturar, explorar, investigar para saber que tipo de espinho era esse que Paulo carregava. A gente só tem que saber uma coisa: o espinho tem que estar lá. Só isso. O evangelho ele é tão simples ao ponto de resumir uma coisa tão importante na vida de Paulo a simplesmente dizer: ele tem que estar lá. Ele tem que estar lá. Esse espinho tem que estar lá. Aí ele ouve Jesus dizer que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Né? Aqui em Mateus 26, a partir do versículo 17, nós vamos entender 4 tipos de pessoas. E você vai me dizer quem você é. Lógico que você não vai me dizer, mas você vai entender, vai descobrir quem você é. Talvez você se tornou os 4, né? Ou você é apenas 2, ou você é apenas 3, ou pelo menos 1. Mas a intenção aqui é que você possa ter esse olhar para si. Sabe por quê? Porque na presença de Jesus, todo mundo é santo. Na presença de Jesus, todo mundo é correto. Na presença de Jesus, todo mundo se quebranta. Na presença de Jesus, todo mundo se rende. Mas quando a gente começa a namorar o pecado, a gente foge da presença de Jesus, porque a gente sabe. A gente sabe que o olhar de Jesus nos desconstrói. A gente sabe que o olhar de Jesus nos quebra, nos quebranta e faz a gente olhar para aquilo que há de pior em nós, que é a desobediência, que é a inclinação para o mal, que é a inclinação para as obras da carne. E o olhar dele não é simplesmente para revelar, mas é para a gente se tratar em Deus. Se tratar em Deus. Aí aqui, a partir do versículo 17 do capítulo 26 de Mateus, diz assim: no primeiro dia dos pães asmos,
Vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Porque o que conta não é o que eu faço na presença de Jesus. Não é a ceia que eu participo na presença de Jesus. A gente tem até já virou clichê, né? As igrejas evangélicas, a maioria das igrejas evangélicas, elas realizam a Santa Ceia uma vez por mês, né? Celebram o culto de Santa Ceia uma vez por mês, e no MOP não é diferente. A pessoa, ela peca todos os dias do mês, mas quando é o dia da Santa Ceia, ela se consagra. Ela diz para si mesma: hoje eu não posso pecar porque hoje tem Santa Ceia. E eu quero cear. Tá aí os outros dias. Você acha que um momento, um único momento, apaga todos os outros dias? A gente vê no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, pecam. Qual a primeira coisa que eles fazem quando eles ouvem a voz de Deus na viração? Se escondem. Se escondem. Que as pessoas passam mais tempo escondidas de Deus do que em sua presença. Porque para estar na presença de Deus, você precisa estar aberto para tratar dos seus pecados. E nessa reunião de Santa Ceia, Jesus aproveita para tratar dessas questões. E o primeiro pecado que ele invoca para ser tratado é o da traição. Só que ele pega a figura de Judas. Mas ele não está falando só de Judas. Talvez os demais discípulos que estavam ali presentes pensassem assim, acreditassem nisso, que ele estivesse falando de Judas. Da mesma forma, você, quando lê a Bíblia, ao invés de aplicar aquilo que está sendo dito a você, você aplica para o teu vizinho, você aplica para o teu esposo, esposa, filho, filha, pai, mãe, né? Patrão, amigo de trabalho, menos a você. Mas Jesus aqui, quando ele diz, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Ele pega a figura de Judas como um exemplo, tá? Como um exemplo. Só um minutinho. Ele pega a figura de Judas como um exemplo, mas ali ele está falando de todos nós. Ele está falando de todos nós. Essa declaração de Jesus, da mesma que foi para aquela, da mesma forma que serviu para aquela reunião, também serve para esta. Serve para hoje, serve para mim, serve para você. Serve para quantos irão ouvir essa mensagem. Não pense você que Jesus está falando de uma única pessoa. Ele está falando de todas que carregam no coração a potencialidade da traição. A potencialidade da traição.
Então Jesus, ele pega a figura de Judas, e ele não fala só de Judas, ele fala dos demais discípulos que estavam ali, dos apóstolos que estavam ali, e fala da gente. Então, o primeiro aspecto aqui é o da traição. É a potencialidade que todos nós carregamos no coração de trair Jesus. E não só de trair Jesus, mas de trairmos uns aos outros. Porque a nossa relação com Deus, ela é vertical e horizontal. É vertical na nossa relação com Deus e horizontal na nossa relação com o próximo. E o meu altar de adoração a Deus, eu levanto na vida do outro. Michela, Mateus 26, 17, nós estamos comentando aqui o versículo 21. Então, o meu altar de adoração a Deus é a vida do outro. Eu adoro a Deus no outro. Então, esta é a primeira característica, o da traição. E eu tenho que ter esse olhar, eu tenho que me enxergar assim, para tratar com ele. Porque, como eu falei, fora de Jesus, e até escrever um livro, se eu não me engano, um tempo atrás, que o título do livro era Quem é você quando ninguém está vendo? Para ver como nós estamos desconectados da transcendência. Sabe? Quando a Bíblia diz assim, aquele que espera em Cristo somente nesta vida é o mais miserável dos homens. Eu não me esqueço daquela imagem, daquele garotinho libanês, um garotinho de 5 anos de idade, ele todo machucado, sendo retirado dos escombros. E aí o repórter pergunta para ele, faz uma pergunta para ele, e ele diz assim, não tem problema não, não tem problema não, eles vão ter que prestar contas a Deus quando chegarem no céu. Um menininho de 5 anos com a consciência da transcendência que a gente perdeu há muito tempo. Nós que confiamos em Jesus, que acreditamos em Jesus, que cremos que aquele que espera em Cristo somente nesta vida se torna o mais miserável dos homens. A gente só se preocupa com o olhar do outro. O olhar de Deus, o olhar de Jesus, já perdeu a importância há muito tempo. Quem é você quando ninguém está olhando? Não. Quem é você? Se eu fosse reescrever este livro, se eu fosse colocar um outro título para ele, eu diria: quem é você quando ignora o olhar de Deus sobre si? Aí eu teria muito a dizer. Porque se o que pesa para você é o olhar do outro, perdoe minha expressão, você está lascado. Se o olhar do outro tem para você um peso maior do que o olhar de Jesus, enquanto Pedro estava ali, que é a próxima característica que nós vamos ver aqui, enquanto Pedro estava ali sendo questionado se ele conhecia Jesus ou não, e ele dizia, não, não conheço, não conheço, não conheço, não conheço, ele não estava nem aí para o olhar do outro que sabia que ele conhecia. Mas quando o galo cantou, e ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele, acabou. O olhar de Jesus que fez toda a diferença. O olhar de Jesus o quebrou. O olhar de Jesus o desconstruiu. O olhar de Jesus o fragmentou. Não, mas o que importa é o olhar do teu vizinho. O que importa é o olhar do teu chefe, da tua esposa, do teu esposo. O olhar de Deus, que está em todos os lugares e que vê todas as coisas, eu prefiro fingir que não existe. Né? Então, o encontro com Jesus, como nós estamos vendo aqui nessa Santa Ceia, é para tratar disso. É para tratar disso.
Primeiro, a potencialidade da traição. Não só trair a Jesus, mas trair ao nosso próximo. Quando Paulo declara assim, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, pois quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o evangelho. Quando nós não fazemos isto, nós estamos traindo o nosso irmão. Nós estamos negando a ele acesso à graça, acesso ao amor de Deus. Versículo 22, e eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Mas agora você já sabe que Jesus não estava falando só de Judas. Ele estava falando de mim, ele estava falando de você. O Filho do Homem vai. Ele vai, está escrito. Viu? Agora, ai daquele que se apresentou para dizer, eu quero ser o chofer. Eu quero ser o motorista, eu quero ser o Uber. Para trair a Jesus. Então, o Filho do Homem vai, ele vai. Está escrito, está determinado. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Então Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu disseste, a gente sabe. Você sabe que você é traidor de Jesus. Você sabe onde você tem traído Jesus. E o teu próximo. Você sabe. É uma pergunta retórica, né? Essa de Judas foi uma pergunta retórica. Ele já vinha nessa negociação há muito tempo. O coração dele já estava cheio de disposição para trair a Jesus. Então Judas, que o traía, perguntou, né? Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu, deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Segunda característica, aqueles que se escandalizam com Jesus por ele não ser o seu empregado. Por ele não fazer da forma que a gente quer, por ele não nos responder no tempo que desejamos. Achamos que temos o poder de manipular Deus. E quando a gente se dá conta de que a gente não consegue, a gente se escandaliza. É disso que Jesus está falando, porque eles esperavam um líder político. Eles esperavam um líder que viesse e libertasse eles da dominação de Roma. E como eu estou feliz por saber que não somos capacho dos Estados Unidos. E como eu estou feliz. Você não sabe o tanto. Você não sabe o tanto. Então, quando eles viram Jesus sendo preso, Jesus sendo crucificado, Jesus morrendo, esse sonho acabou. Essa expectativa se desfez e eles se escandalizaram. Porque não era esse tipo de líder que eu estava seguindo. Eu queria um que lutasse as minhas lutas, que guerreasse as minhas guerras, que tomasse partido ao meu lado, em meu favor.
Mas não. Não pense você que Jesus ele é teu comparsa para as tuas safadezas, para as tuas loucuras, para os teus erros. Não pense. Aí, quando você descobre que ele não é, você se escandaliza. Jesus não me serve. Para quê? Servir a um Deus que não me serve. Adorar a um Deus que não me adora. Seguir a esse Deus que não anda ao meu lado. E ele segue. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. É legal a negação, né? Né, Michel? A negação, né? Quando a pessoa ela entra em negação, torna tudo muito mais difícil. Fica tudo muito mais difícil. Enquanto você negar, a cura não brota. Você não é liberto. Mas a hora que você diz assim, sim, Senhor, eu pequei. Se Pedro tivesse dito, sim, Senhor, você está certo, eu vou me escandalizar e eu vou te negar. Mas não. A gente prefere primeiro a terceirização. Não fui eu, foi ele. Aí quando esse não fui eu, foi ele, é desconstruído, aí entra o processo da negação. Não fui eu. Eu não farei isso. Né? Até que você se depara com a realidade e diz, realmente eu pequei. Realmente eu errei. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás. É a terceira característica, negar a Cristo. Eu não o conheço. Não foi bem assim que Jesus falou. Não é isso que ele espera de mim. Então são aqueles que o negam. E nós negamos a Jesus a partir do momento que nós deixamos de acreditar nele, não naquilo que ele vai fazer, mas naquilo que ele pode fazer. Sabe? Quando a gente se torna agente secreto de Deus, né? Ninguém sabe que você adora um Deus todo-poderoso. Porque você se preocupa com o olhar do outro. O olhar do outro tem um peso tão grande para você, ninguém sabe quem é você na fila do pão. Ninguém sabe, porque você se esconde, né? Ainda que me seja necessário morrer contigo, versículo 35, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Quarta característica, aqueles que dormem. Aqueles que estão adormecidos e sonolentos na presença de Jesus. Aqueles que estão apáticos. Nada os toca mais. O evangelho não os toca mais. O louvor e a adoração a Deus não os toca mais. Servir a Jesus não os toca mais. Isso não os motiva. Isso não os fortalece, isso não faz com que eles continuem caminhando.
Não é motivo de fortalecimento, mas de apatia, de sonolência. Porque é assim que as pessoas estão. Sonolentas na presença de Jesus. Se você chegar para um e disser assim, sabia que Jesus está voltando? A pessoa, uh. Ué, você não gostou não? Gostei, mas eu ainda tenho algumas coisas para resolver. Eu tenho que casar, eu tenho que passar num concurso, eu tenho que arrumar um emprego, eu tenho que comprar as minhas coisas, eu tenho que viajar o mundo todo. As pessoas estão apáticas e sonolentas, como diz aqui. E versículo 40, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Na presença de Jesus. Lembrem-se o que eu falei, que na presença de Jesus é o lugar que tudo acontece, né? Onde as nossas fraquezas são tratadas. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? O nosso descanso não é aqui. Viu? O nosso descanso não é aqui. Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Precisamos nos colocar de pé diante dele. Precisamos estar percebidos e aqui eu apresentei para vocês 4 características e eu quero finalizar com a última. E te convidar a abrir a tua Bíblia lá no Evangelho de João. Lá no Evangelho de João, no capítulo 19. Isso era a crucificação de Jesus, porque vocês sabem que o que aconteceu depois da ceia, dessa ceia que nós acabamos de ler, desses eventos que aconteceram, dessas características que eu apresentei para vocês, Jesus foi preso, foi açoitado, foi humilhado e foi crucificado. Agora a gente pega já essa cena dele já na cruz do Calvário, crucificado, para mostrar para você a quinta característica. Evangelho de João, capítulo 19, no versículo 25. Olha só o que diz aí. E junto à cruz. E junto à cruz. Paulo fala: já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por isso estou crucificado com Cristo. E ele disse em outro texto: eu não me envergonho do Evangelho. Esse Evangelho que prega a cruz de Cristo. Que é o Evangelho que eu abracei. Que é o Evangelho que eu me comprometi. Aqui você não vai ouvir que Jesus vai te dar casa, que Jesus vai te dar carro, que Jesus vai te dar isso, que Jesus... Não. Aqui você vai ouvir um Evangelho que te quebra. Que chama você à responsabilidade. Que te desnuda. Que tira toda a tua vestimenta da autojustiça, da autojustificação, da negação, da terceirização da culpa. Né? Aquela história, a culpa é minha e eu boto em quem eu quiser. Né? Aí é fácil. Aí é fácil. Então, e junto à cruz
estavam a mãe de Jesus, a irmã dela e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Lá também estava, porque o versículo seguinte diz que João estava ao lado delas. Então, junto à cruz, também estava João. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela, o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, que era João: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então, junto à cruz, estava João, aquele mesmo que participou da ceia. Aquele mesmo que teve as suas vísceras expostas na potencialidade da traição, na potencialidade da negação, na potencialidade da sonolência, na potencialidade dos escândalos. E quem está ali junto à cruz é João. E eu te pergunto, onde você está? Nessa caminhada com Jesus, onde você está? Você é o traidor? Você é aquele que nega Jesus e o tem negado todos os dias, não dando razões a Deus? Você é aquele que se escandaliza porque Jesus não está te atendendo naquilo que você acha que ele deveria te atender? Ou você é aquele que vive em constante adormecimento e sonolência? Ou você está crucificado com Cristo, declarando, como declarou Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim? Amém? Eu deixo que você faça dessa mensagem o teu tema de oração da semana. Que você ore, que você chegue na presença dele e exponha as tuas vísceras, o teu coração, a tua alma. Aqueles quartinhos escuros, né? Que quando a gente visita a casa de alguém, a pessoa nos apresenta a sala, a cozinha, os quartos, a área de lazer, a churrasqueira, a piscina, o jardim. Mas aquele quartinho da bagunça, nós não somos convidados a conhecer. Mas que você convide Jesus a entrar nesse quartinho onde você esconde tudo que ninguém sabe. Onde você guarda os teus traumas de infância. E ele pede para que você coloque sobre a mesa para serem tratados por ele. Viu? Amém? Então Jesus, o sacrifício de Jesus, ele é antes do pecado. O sacrifício de Jesus é antes do arrependimento. O sacrifício de Jesus é antes da morte. O sacrifício de Jesus é antes de tudo. Então, quando você peca perdoado. Quando você se arrepende perdoado. Como, me digam, como não amar esse Deus? Como não dilatar a mente e o coração para Ele? Para dar razão a Ele todos os dias. Ainda que minha mente não alcance, ainda que minha mente não entenda. Basta que eu diga, Jesus, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu não sei qual vai ser o resultado, não. Mas eu sei que vai ser o melhor para mim, independente de qualquer coisa. Mesmo que não seja aquilo que eu esteja esperando.
E nem sempre é, né? E graças a Deus por não ser. Graças a Deus por não ser, porque eu lembro de uma senhorinha, disse assim: eu peço perdão a Jesus, porque a gente não sabe de nada, só Ele sabe de tudo. Sabedoria, sabedoria de quem anda com Jesus todos os dias. Essas coisas, gente, você não vai encontrar em livros, você não vai encontrar em nada. Essas coisas a gente aprende com Jesus, sabe? De joelho na presença dele, conversando com ele, levando tudo a ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amém? Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso eterno Pai, nós te agradecemos, meu Senhor, por este culto, nós te agradecemos, meu Senhor, por tua graça sobre as nossas vidas, por teu amor, por teu cuidado, por teu carinho, pela condução do teu Espírito Santo, meu Senhor. Em nome de Jesus, nos dê uma semana de paz, uma semana de conquistas e, principalmente, uma semana de intimidade contigo, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, supra as necessidades de cada um em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um nesta manhã, com cada família aqui representada, desde hoje e para todo sempre. Aquele que crê, diga amém e graças a Deus.